Shalom, meus amigos e amigas, sejam bem-vindos ao canal Pastor Elton Lopes. Eu quero aqui poder relatar aos irmãos um testemunho que eu tive, uma experiência muito gloriosa que eu tive com o Senhor nessa última quarta-feira, quarta para quinta-feira, melhor dizendo, dia 7 para o dia 8, né? Era mais ou menos a madrugada, era a madrugada de quinta-feira, e quando o Senhor me deu essa experiência tremenda, eu tive um arrebatamento e o Senhor me mostrou algumas coisas. E eu quero aqui então poder compartilhar com você que vai ouvir e assistir esse vídeo para a honra e a glória do Senhor. Lá em 2 Coríntios, o capítulo 12, o apóstolo Paulo, que teve uma experiência gloriosíssima como essa, ele diz o seguinte, 2 Coríntios, capítulo 12, e o versículo 14, versículo 12, o próprio versículo 1 em diante diz o seguinte, versículo 2, conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Glória a Deus. Olha, primeiramente, o apóstolo Paulo, ele teve uma experiência com Deus, de um arrebatamento, de algo glorioso. Existem algumas pessoas que questionam e pensam assim, será que é possível que isso hoje aconteça? Será que isso acontece nos dias de hoje? Acontece. A gente vê muitos relatos verdadeiros de pessoas que foram arrebatadas e o Espírito Santo de Deus, então, lhes revelou, lhes mostrou coisas lindas, poderosíssimas, que era para que fosse anunciado, falado a aqueles, né, que têm ouvidos para ouvir, né, como diz as Sagradas Escrituras, aqueles que têm ouvido para ouvir, que ouça, né, que o Espírito diz às igrejas. Eu tive essa experiência gloriosa, quero aqui poder relatar com os irmãos e poder ser o mais sincero possível no meu relato acerca desse arrebatamento. De quarta para quinta-feira, já era mais ou menos uma meia-noite e meia, quase 1h da manhã. Eu, na noite da quarta-feira, eu cheguei da igreja, de um culto glorioso da minha igreja, e eu fui ligar a televisão e fui assistir uma partida de futebol que estava tendo nessa última quarta-feira, dia 7. E não que eu seja, não sou um torcedor de futebol fanático, que tem camisa de time, essas coisas. Não sou fanático e não tenho nada na minha casa assim que você vai chegar aqui na minha casa, você vai dizer, ou ele torce para isso, ele torce para aquilo. Não tenho essas coisas na minha vida. Mas a gente, como ser humano, às vezes a gente acaba se prendendo as coisas materiais, né? E muitas vezes se enroscando com as coisas deste mundo, procurando nelas alguma alegria, algum passatempo. E a gente sabe que o crente, o passatempo dele é com Deus, na presença do Senhor, na misericórdia do Deus Todo-Poderoso. E aí, irmãos, eu acabei de assistir aquela partida de futebol e a minha esposa estava deitada já no quarto, ela não estava muito legal aquela noite, ela já se foi se deitar se queixando de uma certa dor, uma dor no abdômen, um certo mal-estar. E então, acabou a partida de futebol, eu fui para o quarto também e fui dormir. E naquela noite eu não orei, né? Não busquei a misericórdia de Deus e fui me deitar. Mas assim que eu já estava deitado, assim que eu me deitei, instantaneamente eu comecei a sofrer, como eu posso dizer aos irmãos assim,
ataques espirituais. Eu podia escutar a voz do adversário me importunando ali no meu quarto. A minha esposa não estava legal, estava deitada do meu lado, também não se sentindo bem, e eu comecei a ficar com certo medo diante daquela situação. Eu ouvia o adversário querendo me amedrontar, e foi uma batalha espiritual muito grande, foi uma luta muito grande. E ali eu questionava, eu pensava assim, mas poxa vida, por que está acontecendo isso comigo? Por que está acontecendo isso comigo? Era essa a pergunta que eu fazia. Aí eu ouvi uma voz que estava à minha direita, né, à minha direita, entre o guarda-roupa da minha esposa e a cama, né, guarda-roupa e a cama do lado dela. Eu vi uma voz que dizia assim: o adversário tem encontrado brecha na sua vida. O adversário tem encontrado oportunidades na sua vida, e por isso que ele está lutando contra você nessa noite. E aí eu questionava, mas em pensamento, eu falava, mas que brecha que eu dei, que brecha que eu abri? Aquela voz que vinha direcionada por Deus, porque era uma voz de instrução, ela me dizia o seguinte: você estava até agora, me chamava pelo nome, falava, Elton, você está até agora na idolatria do futebol, acompanhando a idolatria de futebol, torcendo para o time de futebol, e você não foi nem, você acaba, vai dormir, não quer saber nem de orar, e nem de buscar a presença do Criador, você está abrindo brechas. E naquele momento, meus irmãos, aí eu comecei a clamar a misericórdia de Deus, eu comecei a clamar a bondade do Senhor, comecei a repreender aquele mal ali contra a minha vida, repreendendo aquilo ali no nome do Senhor Jesus, e clamando a misericórdia de Deus, buscando a ajuda de Deus naquele momento. E aquela batalha, ela foi dando sequência, e de repente eu fui tomado assim, o meu espírito foi arrebatado. Eu fui arrebatado ao reino dos céus. Eu fui arrebatado para ter um encontro glorioso com o Senhor naquela madrugada. Eu cheguei num determinado lugar que em palavras eu posso tentar aqui descrever aos irmãos, mas é só você vendo mesmo, você entender a tamanha grandeza, o que é aquilo. E eu contemplava, e era como se eu tivesse de uma sacada de um prédio, de uma sacada de um lugar, e um anjo do meu lado, o mesmo anjo que eu escutava ali do lado do meu quarto, ali do lado da cama, do lado da minha esposa, aquele anjo que me instruía, me falava que o que estava acontecendo comigo era uma batalha espiritual e que eu havia dado brecha ao adversário, aquele mesmo anjo estava comigo naquele momento. Ele estava do meu lado, naquele local, naquele lugar, lindo, maravilhoso, muito glorioso. E aí, irmãos, eu olhava e contemplava uma visão assim, única, surpreendente, maravilhosa. Eu via o Monte Sião do Senhor. O Monte Sião, eu posso fazer aqui até uma referência bíblica, eu até marquei aqui para poder até falar aos irmãos através desse testemunho. Hebreus 12, 22 fala o seguinte, Hebreus 12, 22. Vocês sabem que existe o Monte Sião, né, terreno, existe o Monte Sião do Senhor, né, na Nova Jerusalém, o reino do céu, no reino dos céus. Então, Hebreus 12 e 22 está escrito assim: mas chegaste, vou ler aqui o versículo 21, e tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial.
e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e a igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoado, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Eu contemplei, eu vi o que está escrito aqui em Hebreus 12, 22, o Monte Sião, mas não o Monte Sião terreno, mas o Monte Sião onde Deus habita, onde Deus reside, onde Ele, vamos dizer assim, Ele está em todos os lugares, Ele é poderoso. Mas eu, mais ou menos aqui na minha humilde maneira de entender, de contemplar aquele arrebatamento, eu quero aqui poder escrever aos irmãos. E eu vi aquela cena, aquele algo maravilhoso. Eu via o monte do Senhor, e o Senhor, e naquele monte havia um trono tremendo, e alguém poderoso demais estava sentado naquele trono. O nosso Senhor Todo-Poderoso estava assentado naquele trono. E eu via também, perto ali dele, eu via uma árvore enorme. Aí eu busquei referências bíblicas, Apocalipse capítulo 2, o versículo 7, Apocalipse 2 e 7, diz o seguinte: quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Eu vi essa árvore, irmãos, uma árvore gigantesca, uma árvore frondosa, uma árvore muito linda de se ver, de se apreciar. Apocalipse 22 e 2 também é feita uma referência sobre essa árvore. 22 e 2, já faz uma semana que eu tive essa visão, que eu tive essa experiência do arrebatamento, que eu vi essas visões. E eu tenho me preparado para poder contar aqui aos irmãos sobre isso. 22, Apocalipse 22 e 2, olha o que diz: no meio da sua praça, e de um lado e de outro do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a saúde das nações. Eu contemplava essa árvore maravilhosa, ali do lado ali naquele monte também do Senhor, perto, junto, mais ou menos para os irmãos entenderem assim, naquele mesmo monte estava ali aquela árvore, linda, gloriosa, muito linda e diferente de tudo que eu já pude contemplar aqui nessa vida terrena. E eu olhava, e ao lado do Senhor, ao lado da figura do Pai, do Deus Pai Todo-Poderoso, eu via o noivo, o Senhor Jesus, como está escrito em Apocalipse, o capítulo 19, versículo 6. Eu via o Senhor Jesus, juntamente com seus milhares e milhares de anjos, logo ali atrás dele, como que aguardando a ordem do Pai para que ele viesse arrebatar a igreja. E aí eu contemplava aquelas coisas e ao mesmo tempo eu me perguntava, mas eu não precisava perguntar de boca. Eu não precisava abrir minha boca para perguntar o que é isso, o que é aquilo. Quando eu pensava, o anjo que já estava do meu lado ali, ele ia me explicando.
as coisas que eu não entendia, o anjo ia me explicando, o anjo ia falando para mim, olha isso, explicando para mim. Houve situações que eu não discernia direito, ele então dizia, observa bem, vê direito. Aí eu observava aquilo direito, então já vinha aquele discernimento no meu coração. 19:6 do Apocalipse está escrito, e ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como se a voz de grandes trovões, que dizia, aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Eu contemplei desse jeito, irmãos, que a palavra de Deus fala. Eu contemplei o Senhor Jesus, já pronto, ele já ali com essas vestes, esses linho branco resplandecente, mas como eu posso dizer para os irmãos, como um cavalheiro, como alguém já assim pronto para uma batalha, pronto para uma decisão, pronto para aquilo que nós chamamos de o arrebatamento da igreja. Os anjos já estavam ali atrás deles, só aguardando. A Bíblia fala que ninguém sabe o dia nem a hora, somente o Pai. Foi isso que Jesus falou, né? Ninguém sabe o dia e nem a hora, mas somente o Pai é quem sabe. São Mateus 24:36, Jesus disse isso, que o único que sabe o dia e a hora não é os anjos, ele não sabe, só quem sabe é o Pai Celestial. Então, quando for o momento, o Pai Celestial vai dar a ordem, e o Filho, o Deus Pai, vai dar a ordem, e o seu Filho, Jesus, ele virá para arrebatar a igreja. Eu pude contemplar, irmãos, que se aproxima, ele já está pronto para esse momento, para essa glória, para esse acontecimento glorioso. E foi-me dito que nós precisamos nos preparar, que nós precisamos estar preparados. Quando eu olhava aquela visão, quando eu contemplava aquelas coisas, eu ficava maravilhado. Eram tantas coisas para se olhar, eram tantas coisas magníficas que chamam a atenção diante dos nossos olhos, situações que a gente, humanamente falando, a gente não consegue nem distinguir, irmãos, discernir, tantas coisas diferentes que a gente acaba encontrando. E de repente, olha só, quando eu olhei à frente daquele trono, né, o Todo-Poderoso assentado no trono, mas você não vê rosto, você sabe quem está ali, pela grandeza, pela glória, pelo brilho, pela glória, você sabe quem está ali, mas você não consegue olhar, tamanha é a glória do Todo-Poderoso. Mas, de repente, eu olhava diante do trono. Quando eu olhava diante do trono, eu via como que o mar de vidro. E eu olhava aquela situação, é que eu não estou com nenhuma algo aqui para poder explicar aos irmãos. Mas imagina como se eu conseguisse olhar e ver todo o universo que nós chamamos, que a ciência diz que está em expansão, e são distâncias que seria impossível o homem, com toda a sua tecnologia, chegar num ponto, no outro ponto, de determinado universo. Já seria difícil para o ser humano ter capacidade, ciência,
para poder sair da galáxia. Só que para o Todo-Poderoso, para o Senhor Deus, é como se tudo isso ficasse dentro de uma garrafa de vidro. Mais ou menos, para vocês entenderem o que eu vi. Eu via como um mar de vidro. Eu via como que todo o universo ele estivesse dentro de um recipiente de vidro enorme, assim, aos nossos olhos. E só que aos nossos olhos aquilo é enorme. Só que para Deus é como numa comparação, é como se você olhasse para uma garrafa de vidro transparente e conseguisse colocar dentro daquela garrafa de vidro transparente muitas coisas ali e contemplar nelas. Eu via dessa maneira. Eu via o universo. Eu via todo o universo dentro daquele recipiente. Era algo assim maravilhoso. Era como se fosse um mar de vidro diante do trono e diante dos meus olhos. Aí o anjo me chamava e falava para mim segui-lo. Aí eu seguia ele. Aí eu saía daquele lugar. Quando eu dava por mim, quando ele me chamava, eu já estava pisando naquele mar de vidro. E olha que interessante o que fala a palavra do Senhor. Por exemplo, Apocalipse capítulo 4, versículo 6. Apocalipse capítulo 4, versículo 6. E havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono quatro animais, cheios de olhos, por diante e por detrás. O que eu pude contemplar, o que eu contemplei, é isso que a palavra de Deus diz. Diante do trono, eu vi aquele mar de vidro, como que todo o universo dentro daquele mar de vidro. E o anjo me chamou e eu andava naquele mar de vidro. E eu vi aquela voz do anjo na minha mente dizendo, olha. E aí eu olhava para baixo assim, eu não afundava, porque é como se você estivesse pisando em um aquário, algo assim nesse sentido, para vocês entenderem. Eu pisava e olhava aquela situação, olhava para baixo assim, eu via os continentes, eu via os oceanos, os continentes, e em cada parte do globo terrestre, aonde pudesse ter ajuntamento de pessoas, eu via pontos brancos. Aqueles pontos brancos brilhavam como luz, uma luz branca, uma luz forte, e aquilo brilhava, e eu contemplava aquilo. Era como se eu tivesse, naquele momento, aquela visão do nosso planeta, era como se tivesse dado um zoom e aquilo tivesse chegado assim diante dos meus olhos, facilmente. E eu olhava atônito, olhava para baixo aquela situação, aquela cena, procurando discernir. Aí eu discernia, falava, bom, pelo que eu estou vendo, isso aqui é o nosso planeta. E eu olhava os continentes, a separação dos continentes, né? Você contemplava certinho a separação dos continentes. E aí eu via aqueles pontos brancos. Aí só que eu não entendia o que eram aqueles pontos brancos a princípio. Eu via na América do Norte, eu via na América Central, eu via na América do Sul, eu via na África, na Europa, na Ásia, na Oceania, no Oriente Médio, na Europa Oriental, na Europa Ocidental. Eu via em algumas ilhas, eu via em vários locais do mundo, do nosso planeta. Eu via esses pontos branquinhos assim. Alguns pontos mais fortes, outros um pouco mais fracos, mas eu via aquilo tudo. Aí eu não entendia o que era aquilo, mas quando eu não entendia, eu falava assim para mim mesmo, em pensamento. Eu não queria que o anjo ouvisse eu dizer, então eu falava, não estou entendendo, o que é isso? Aí o anjo falou para mim de novo, veja direito, preste atenção. Aí eu comecei a prestar atenção.
Aí eu comecei a ver que aqueles pontos brancos eram servos e servas de Deus, crentes espalhados por esse mundo. Quando eu digo crentes, eu não estou falando crente de placa de igreja, porque eu não via placas de igreja. Eu quero deixar bem claro que eu não via placas de igreja. Não vi nada disso. Eu via pessoas com sinceridade, temendo e procurando servir o Senhor com temor nos seus corações. Eu via pessoas, homens, mulheres, senhoras e senhores, crianças, adolescentes, que buscavam temer o Senhor com sinceridade, guardar a sua palavra, os seus mandamentos e andar nos seus caminhos. E aí o anjo dizia para mim: esses são os que estão se preparando. Quando eu entendi o que era, eu vi o que era, ele disse para mim claramente: esses são aqueles que estão se preparando para o encontro do noivo. Aquilo, irmãos, eu fiquei assim maravilhado, fiquei muito alegre e contente com esse arrebatamento, com essa oportunidade que Deus me deu para ver. Eu não sou merecedor, mas às vezes Deus mostra as coisas para que a gente possa consertar a nossa vida. Quem é de você, de mim, que vai bater no peito e vai dizer que você não precisa de conserto, que vai dizer que você não precisa de mudança e transformação, melhorar a sua vida, os seus caminhos, diante da presença do Senhor? Todos nós precisamos melhorar a nossa vida diante da presença de Deus. Nós precisamos olhar para a palavra, então absorver toda a palavra para dentro de nós, retirar de nós tudo aquilo que não presta e desagrada o Deus vivo, o Deus poderoso. É tempo da gente resgatar o temor de Deus em nossos corações. E nós precisamos nos preparar para as bodas. A vinda do Senhor. O que serão as bodas do Cordeiro? Ela vai ser um ato de união vital, indissolúvel do noivo Jesus Cristo com a sua amada noiva, a igreja. Por isso que desde quando Jesus ascendeu aos céus, ele disse que ele voltaria para buscar o seu povo. E o trabalho da igreja é alertar as pessoas e dizer às pessoas que elas precisam estar preparadas para esse encontro do Senhor, para esse encontro glorioso com Deus Altíssimo. Na misericórdia de Deus, eu já tive a experiência de outros arrebatamentos, mas eu nunca fui de falar, de contar, de falar isso, por exemplo, numa rede social. Eu contava na igreja a qual eu congrego, mas talvez eu nunca contei abertamente, por exemplo, como eu tenho feito agora aqui nesse canal do YouTube. Mas fortemente eu ouço o Senhor dizer que estas coisas precisam ser passadas para frente, precisam ser levadas adiante. A gente não quer estar aqui falando para mostrar, porque eu sou melhor do que alguém, porque Deus mostrou isso para mim. Não, eu nem gosto dessas coisas. Tenho me preparado uma semana para poder estar aqui dizendo aos irmãos acerca desse testemunho, dessa experiência. E eu via, povo do Senhor, eu via o Senhor preparando para buscar essa igreja. Ele já preparado, somente aguardando a ordem do Pai Celestial. E, de repente, aquela experiência se seguia. Quando eu atravessava aquele mar de vidro, eu andando sobre aquele mar de vidro, e o anjo adiante de mim, o anjo dizia para mim: vem, e eu ia. E de repente eu chegava em um lugar como se fosse um labirinto, cujas paredes eram altas, enormes, e ao mesmo tempo
e elas eram de madeira. Mais ou menos eu tentando descrever os irmãos, para os irmãos entenderem isso. Eram umas paredes altas de madeira, as quais ninguém conseguia escapar pulando. Se alguém tentasse escalar aquelas paredes ali, ninguém conseguia, e só havia um jeito de escapar daquele lugar, era pelo alto, como diz a palavra do Senhor, né? Eu elevo os meus olhos para os montes, Salmo 121, e me pergunto, de onde vem meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então nós olhamos para o alto, nosso socorro vem do Senhor, vem do alto, nosso socorro vem de Deus. Para você sair de qualquer situação pecaminosa da sua vida, não é olhando no horizonte, mas olhando para o alto, olhando para o Senhor, olhando para o Criador, buscando a ajuda de Jesus, para você vencer qualquer situação de pecado na sua vida. E de repente eu me via dentro daquele lugar, junto com muitas pessoas. Em cada local como esse, em cada quadrado daquele, havia um monte de pessoas. Não conseguia contar, mas eu via muitas pessoas. E eu escutava gritos de desesperos, pessoas desesperadas. Escutava aonde a audição poderia ser com a capacidade de ouvir, você escutava gritos longe. Pessoas gritando, desesperadas, querendo sair daquela situação, mas elas procuravam sair do jeito errado, não do jeito certo. De repente, meus irmãos, meus amigos, você que está ouvindo esse relato aqui desse arrebatamento, de repente aqueles quartos giravam como que uma porta de banco, aquela porta giratória de banco. Quando aquelas portas elas giravam, dava-se uma abertura. Quando dava-se uma abertura, vinha uma mão negra, como se fosse uma fumaça, e vinha e puxava pessoas ali de dentro daquele local. As pessoas, elas eram puxadas contra a sua própria vontade, eram arrancadas daquele local, eram tiradas dali, sem que elas quisessem. Elas tentavam se agarrar a alguma coisa, mas não tinha em que se agarrar, não tinha como. E elas eram puxadas e eram sugadas para um determinado lugar. E o desespero tomava conta das pessoas, porque sabiam que aquilo ia se repetir a qualquer momento. E vinha aquela mão maligna, arrancava 3, 4, 2 pessoas, e aquilo fechava. Aí no outro local tirava mais 3, 4 pessoas, e aquilo acontecia o tempo todo. Aleluia. Aquilo representava o inferno, ou melhor, o pecado. Aquilo representava o pecado. E nós temos que entender que o pecado, como diz a palavra do Senhor, lá em Romanos 8, por exemplo, Romanos 8 é dito assim para nós, pela palavra de Deus. Eu vou ler aqui para você entender esse momento dessa visão. Romanos 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou do pecado e da morte. Porque era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são da carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto,
os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, versículo 13: porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Aquela visão, essa visão que eu, nesse momento, né, essa experiência que eu tive, que eu cheguei nesse ponto, e eu olhava aquelas pessoas presas naquele cativeiro, e eu perguntava o que era aquilo, e o que aquele anjo ia falando comigo. Aquele cativeiro é a situação do pecado em que muitos de nós vivemos, e que a gente não se dá conta até que chega aquele momento em que a sua vida vai ser ceifada e você é arrancado daquela situação para ser lançado ali no inferno. Então, essa situação é para nos fazer entender que nós não podemos viver segundo a natureza carnal. Nós não podemos viver a nossa vida simplesmente desagradando a Deus e fazendo a vontade da nossa carne. Mas nós temos que fazer a vontade do Criador, santificar as nossas vidas e fazer a vontade de Deus, fugir de toda aparência do mal, fugir de tudo aquilo que desagrada o Senhor e procurar agradá-lo de todo o nosso coração. Eu pergunto para você, através desse relato, desse testemunho, como que está a sua vida? Se o Senhor voltasse hoje para arrebatar a sua igreja, será que você está pronto? Será que você está preparado? Naquele labirinto, ninguém conseguia escapar, a não ser que o socorro viesse do alto. Havia a parte de cima, ela era aberta, mas sozinho ninguém conseguia escapar. É necessário que alguém viesse e tirasse a gente daquela situação. Quando se abria aquele labirinto, uma mão maligna vinha e tirava as pessoas e as lançava no inferno. Mas do alto, da parte do nosso Deus, é que vem o socorro verdadeiro, a ajuda verdadeira, para todo aquele que quer vencer o pecado e vencer aquilo que não agrada a Deus. Eu deixo esse relato para você, eu deixo esse relato para a sua vida, e eu quero que você, quanto antes, se arrependa dos seus pecados, porque é isso que Deus quer. Deus quer que você se arrependa dos seus pecados, que você procure a vida eterna, a salvação eterna, e procure melhorar seus caminhos diante do Senhor, melhorar sua vida diante da presença do Senhor. O Senhor me deu essa experiência, esse arrebatamento, para poder contar aos amados irmãos. E quando eu voltei daquele arrebatamento, eu voltei e aquela batalha espiritual, ela continuou ali no meu quarto. Ela continuou comigo, aquela batalha espiritual muito grande. A luta contra o inferno, ela é tremenda, mas nós não podemos baixar a guarda, nós não podemos dar brecha ao adversário. Você não pode dar brecha ao inimigo, você tem que procurar consertar a sua vida o mais que você puder diante de Deus. E no momento que eu estava ainda tendo essa experiência do arrebatamento, antes de eu voltar, eu aproveitei e fiz algumas perguntas para o Senhor. Eu não vou contar isso aqui dessa vez, desse testemunho, mas em outra oportunidade eu posso contar o que eu perguntei. Mas quando eu estava lá, eu lembrei também da minha esposa que não estava legal naquela noite. E aquele anjo falou para mim assim: ela não está bem porque vocês têm dado brecha. Olha para você ver, irmãos. Ela não está bem porque vocês têm dado brecha. Mas você vai voltar agora. Quando você voltar lá embaixo, olha para você ver que situação gloriosa. Você vai se levantar, você vai orar. Você vai chamar ela, você vai orar por ela. Você vai pegar um óleo ungido, você vai ungir a barriga dela.
Você vai repreender esse mal. E quando for pela manhã, ela vai estar bem mais tranquila, bem melhor. E quando eu voltei assim que eu dei em mim, que eu estava novamente no meu quarto. Aí eu falei para minha esposa, você tá acordado? Ela disse assim, eu tô acordada, mas eu não tô bem, não tô legal, tô ruim demais. Aí eu falei para ela, eu já sei o que está acontecendo. Contei para ela que eu tinha acabado de ter a experiência do arrebatamento. E aí eu levantei na misericórdia de Deus, peguei uma água, orei, abençoei um copo com água, conforme a instrução que eu recebi da parte do Senhor, ungi a barriga dela, repreendi aquele mal, dei para aquela água para que ela bebesse. Quando foi pela manhã, ela não precisou ir no médico, não precisou tomar remédios para se ver livre daquilo, e Deus já havia feito obra na vida dela. Irmãos, não dê brecha ao adversário. Pare com todo tipo de idolatria. Pare com as coisas que desagradam a Deus. Pergunta para Deus o que é que desagrada a Ele, arranca da sua vida. Não fica falando, mas meu pastor falou que isso não é pecado. O meu pastor falou que isso que não é errado. Não fica no que o homem fala, não. Pergunta para Deus. É melhor você perguntar diretamente para o Senhor. Senhor, o que é que o Senhor se agrada? O que é que o Senhor não se agrada? Ele vai dizer para você. Feche as brechas para o adversário não vier e agir contra a sua vida. E que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Um forte abraço para você. Desse seu irmão em Cristo, pastor Elton Lopes. Que você possa guardar esse testemunho fiel e verdadeiro, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu tive na última de quarta para quinta-feira, 7 de fevereiro, e hoje aqui, praticamente quase uma semana depois, eu estou aqui relatando aos irmãos. Me preparei para isso. Houve guerras, lutas espirituais terríveis para que eu não contasse e não relatasse esse testemunho, mas aqui está. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Vamos consertar nossa vida. Vamos melhorar nossa vida diante de Deus, porque breve o Senhor voltará para arrebatar a sua igreja. Eu vi, o noivo já está preparado para o grande dia das bodas do Cordeiro. E só está aguardando a ordem do Pai. E há muitos nesse mundão nosso que estão se preparando. Se prepare você também, porque Jesus breve voltará para arrebatar a sua igreja. Que Deus te abençoe poderosamente. Forte abraço. Shalom, shalom.